Olá, meus amores, bons dias! Olha, nós aqui de novo, bem juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de matemática, aula de revisão, porque nós combinamos que vocês ainda precisavam de um pouquinho mais de explicação sobre esse assunto. E além desta revisão de agora, eu vou postar lá na plataforma, lá no material de vocês, outros vídeos anteriores e outras explicações também, outras estratégias, viu? Não se preocupem quanto a isso. Mas vou aproveitar também para pedir a vocês que, por favor, vejam os vídeos, acompanhem pelo livro. À medida em que vocês forem vendo os livros, vão acompanhando pelo livro. Tem alguma coisa que ainda não entendeu? Volta ao vídeo ou fala comigo. Tá bom assim? Pois bem, falamos então de fração. Fração não é assunto novo, a gente vem vendo fração desde o bimestre passado. Então não tem mais como a gente ainda ter tantas dificuldades assim, mas quando se fala em fração, a primeira coisa que nos vem à cabeça é dividir. E é mais ou menos isso que fração significa. Fração, ela é a divisão de um todo em partes iguais. E aí, quando eu fraciono um determinado todo, quando eu fraciono esse todo, cada partezinha dessa, igualmente dividida, equivale a uma parte deste todo. E aí, por isso, eu me utilizo de números fracionários para representar cada partezinha dessa. Veja, suponhamos que eu tenho aqui, deixa eu fazer aqui um desenho, porque... Pronto. Tenho aqui uma pizza, encomendei essa pizza aqui, e esta pizza, ela foi dividida em 4 pedaços, ou seja, a pizza é o todo, este todo foi dividido em 4 pedaços iguais. Cada fatia dessa pizza, cada pedaço dessa pizza, eu digo que corresponde a 1/4. Por quê? Veja, quando eu digo 1/4, eu estou representando em forma de fração cada pedaço que foi consumido ou que deixou de ser consumido neste todo, retirado deste todo, no caso aqui, a pizza. Por que que eu digo 1/4? Veja, essa partezinha aqui de cima da fração, eu denomino-a de numerador. Aqui é o numerador. O numerador, ele representa quanto foi retirado do todo. Esta partezinha aqui debaixo da fração, do tracinho da fração, é o denominador. O denominador, ele representa em quantas partes o todo foi dividido. Então, este todo aqui foi dividido em 4 partes. Cada partezinha, cada uma partezinha dessa representa 1/4. Suponhamos que eu esteja me referindo a 2 partezinhas. Foram consumidas 2 partezinhas, ou seja, 2/4. 4, a quantidade que foi dividida, denominador. 2, a quantidade que foi retirada ou consumida, no caso, como nós estamos falando de pizza, numerador. E se você observar, nós retiramos metade da pizza, ou seja, 1/2 da pizza. Olha, é a mesma coisa de eu dizer que 2/4 é exatamente igual a 1/2. Por quê? Porque são iguais mesmo. Tanto faz eu dizer 2/4 da pizza, isso é porque eu dividi em 4 partes. Como eu dizer 1/2 ou metade da pizza, isso se eu tivesse dividido-a em 2 partes. Então, a representatividade aqui, a representação é a mesma.
Vou fazer um outro exemplo, uma outra amostragem aqui. Vou fazer a mesma pizza, exatamente a mesma pizza. E esta pizza, desta vez, ela será dividida em 8 partes iguais, ou seja, o denominador dessa pizza será 8, porque o denominador representa quantas partes eu dividi o todo. O numerador dessa pizza vai representar cada partezinha que foi retirada dela, cada partezinha que eu quero assumir dela. Se for apenas uma partezinha, será 1/8. Se forem 2 partes, 2/8. Se forem 3 partes, 3/8. Se forem 4 partes, 4/8. Neste caso aqui, eu vou marcar aqui os 4/8. E aí, eu vou falar para vocês uma coisa, olha. Imagine que se o que eu tivesse retirado da pizza fosse somente este aqui. Deixa eu colocar tracinhos diferentes. Pronto. Olha, vou colocar ele aqui de uma forma... Cadê? Pronto. 2/8. Se você observar bem, 2/8 é exatamente, ó, se essa pizza aqui, ela só tivesse sido dividida em 4 partes, 2/8 seria 1/4 da pizza. 2/8 e 1/4 equivalem à mesma quantidade. Quando isso acontece, nós dizemos que essas frações são equivalentes, porque equivalem à mesma quantidade. É a mesma coisa de, olha, vejam, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4/8, que foi o que eu coloquei, mas se você observar, é a mesma coisa que 1/2, então 4/4 e 1/2 também são, 4/8, desculpem, e 1/2 também são equivalentes, porque equivalem à mesma quantidade. Isso são frações equivalentes, são essas que equivalem à mesma quantidade. Entendido até aí? Vou dar um tempinho e retorno com mais explicações, ok? Aguardem.